Ah, Então, vamos lá, desligando os microfones. Então, gente, hoje nós vamos continuar estudando os atributos de propósito, né? Hoje a gente vai continuar examinando os atributos divinos de propósito, ou seja, os atributos ligados à tomada e à execução de decisões, né? Ou seja, por que atributos de propósito? Porque está relacionado a decisões, a execução de decisões, a tomar decisões. Isso é muito pertinente, né, para a nossa conversa que tivemos hoje. Então, a gente tem que entender que nós temos vontade, nós temos liberdade, né, mas nós devemos tomar decisões baseadas nas escrituras sagradas. Então, nesta categoria de atributos de propósito, né, nós discutimos na aula passada primeiro a vontade de Deus, né? A gente discutiu a vontade de Deus, mas agora, hoje, nós vamos discutir os outros dois atributos de propósito, que é a liberdade da vontade de Deus e a onipotência da sua vontade. Então, é liberdade da vontade e a onipotência da sua vontade. Então, o que seria a liberdade, né, de Deus, esse atributo? A liberdade de Deus é o atributo. Só um instantinho. Pronto. A liberdade de Deus é o atributo por meio do qual ele faz o que lhe apraz. Deus faz o que ele quer, né? E essa definição implica que nada em toda a criação pode impedir que Deus execute a sua vontade. Esse atributo de Deus está intimamente associado à sua vontade e ao seu poder. Não há pessoa ou força que possa ditar a Deus o que fazer. Não há pessoa ou força que possa ditar o que a Deus assim o que ele deve fazer. Ele não está debaixo de nenhuma autoridade, nem de nenhuma limitação exterior a ele, né? No Salmo 115, no versículo 3, diz assim: O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Em Daniel 4,35 diz assim: Os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Então, como Deus é livre, não nos cabe tentar encontrar uma resposta mais definitiva para os atos de Deus. Às vezes a gente quer encontrar uma resposta pelo que Deus faz, né? Na nossa vida, na vida dos outros, né? Até mesmo na criação. E às vezes a gente quer uma resposta, só que não tem, né? Não tem como a gente encontrar uma resposta, né, para os atos de Deus na criação, do que o fato de que ele desejou fazer. Não tem uma resposta, simplesmente ele desejou fazer algo e de que sua vontade tem liberdade absoluta. Ele tem liberdade absoluta para fazer o que ele quer. Então, às vezes as pessoas tentam descobrir a razão porque Deus teve de tomar essa ou aquela atitude. O melhor é simplesmente dizer que a vontade totalmente livre de Deus foi a razão última. Ou seja, a gente tem que entender que Deus tem uma vontade livre. A gente não vai ter uma resposta. Ele tem liberdade para fazer o que ele quer. Então, a melhor coisa que tem para fazer, né, é se submeter à sua vontade, né? E entender que ele fez porque ele quis, certo? Então, esse é o atributo da liberdade da sua vontade. Deus é livre para fazer o que ele quer, porque ele não está submetido a ninguém. Então, o outro atributo é a onipotência. Então, a gente estudou a vontade de Deus, a liberdade, né, dessa vontade, e agora a gente vai estudar a onipotência, né, que está relacionada ao poder e à soberania. Então, a onipotência é o atributo de Deus que lhe permite fazer tudo o que for da sua vontade. Entenda, a onipotência é o atributo que lhe permite fazer. Não ele faz o que ele quer, ele permite fazer o que ele quer. A onipotência de Deus, né? Que quer dizer que Deus é todo poderoso. Isso permite ele fazer o que for da sua vontade. Então, enquanto a liberdade de Deus se refere ao fato de não haver constrangimentos exteriores,
as suas decisões. Ou seja, ele não deve nada a ninguém, ele é livre para fazer o que ele quer. Né? A onipotência divina refere-se ao seu próprio poder de fazer o que decidir fazer. Ou seja, a liberdade, ele está livre, porque ele não está constrangido por nenhuma força exterior, né? E a onipotência refere-se a esse poder que ele tem de fazer o que ele quer fazer. Então, o poder de Deus é a sua capacidade de fazer acontecer o que deseja e determina que aconteça, seja na área física, moral ou espiritual. Contudo, poder não significa um ato, não é o ato em si, mas a capacidade de transformar uma ideia em sua mente num ato. Ou seja, o poder de Deus é a capacidade de transformar aquilo que ele quer fazer em um ato. O poder de Deus executa o conhecimento e a sabedoria de Deus. Esse poder é frequentemente mencionado nas Escrituras. No Salmo 24, no versículo 8, diz assim: Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Efésios 3:20 diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, né, de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, né, que opera em nós. Serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Está em 2 Coríntios 6,18. O Senhor se identificando como Todo-Poderoso. Em Mateus 19:26 diz assim: Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Essas passagens indicam que o poder de Deus é infinito e que, portanto, ele não está limitado a fazer somente o que já fez. De fato, Deus é capaz de fazer mais do que faz. Para pensar nisso, Deus é capaz de fazer mais do que faz, mais do que ele já fez. Glória a Deus por isso, né? Mas há, porém, algumas coisas que Deus não pode fazer. Olha, Deus é onipotente. Ele é o Todo-Poderoso, mas tem coisas que ele não pode fazer. Como assim, né? Como assim tem coisas que Deus não pode fazer? Você já tem parado para pensar nisso? Você já pensou nisso? Que, como Todo-Poderoso, tem coisas que Deus não pode fazer? Deus não pode desejar nem fazer nada que negue o seu caráter. Deus não pode fazer nem desejar nada que negue o seu caráter. Deus não pode ir contra quem ele é. Deus não pode ir contra a sua própria essência. Nós estamos estudando os atributos de Deus. Nós não podemos tomar decisões que vão contra a essência de quem Deus é. A essência do que Deus compartilha conosco, do seu caráter em nós. Nós não podemos tomar decisões que vão contra isso, né? Por isso que esse atributo é atributo de propósito. Então, é por isso que a definição de onipotência é lavrada em termos da capacidade divina de fazer tudo o que for da sua vontade. Por exemplo, uma coisa que Deus não pode fazer: Deus não pode mentir. Tito 1:2 diz assim: Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Tem coisas que Deus não pode fazer, e uma delas é mentir. Deus não pode mentir, porque isso vai contra quem ele é. Hebreus 6:18 diz: Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. 2 Timóteo 2,13 diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Deus não pode mentir. Deus não pode negar a si mesmo. E Tiago 1,13 diz: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus.
porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo não tenta ninguém. Então, Deus não pode mentir, nem pecar, nem se negar a si mesmo, nem ser tentado pelo mal. Não pode deixar de existir, nem cessar de ser Deus, nem agir de maneira incompatível com nenhum dos seus atributos. Embora o poder de Deus seja infinito, o uso desse poder é limitado pelos seus outros atributos. Assim como todos os outros atributos de Deus, né, delimita suas ações. Então, Deus, embora tenha todo o poder, seja todo poderoso, embora o seu poder seja infinito, né, o uso desse poder é limitado pelos seus outros atributos. Então, o exercício do poder divino sobre toda a sua criação é também chamado de soberania. E a soberania de Deus é o exercício do governo sobre a sua criação. O seu governo soberano, né, sobre a sua criação. Então, para concluir a discussão dos atributos divinos de propósito, porque hoje a gente está encerrando os atributos de propósito, importa perceber que ele nos fez de maneira tal que no nosso viver revelamos um tênue reflexo de cada um deles. Deus nos criou de uma maneira tal que a gente revela um pouquinho de cada um desses atributos de Deus no nosso viver. Deus nos fez criaturas dotadas de vontade, né? Esse atributo é um atributo comunicável, compartilhado conosco, porque assim como Deus tem vontade, nós também temos vontade. Né? Exercermos o direito de escolha e exercemos o direito de escolha e tomamos decisões de fato com relação aos acontecimentos da nossa vida. Embora a nossa vontade não seja absolutamente livre, ou seja, a nossa vontade não é absolutamente livre. A vontade de Deus é livre, mas a nossa não é, né, absolutamente livre, como a de Deus. Assim mesmo, ele nos deu liberdade relativa dentro da nossa esfera de atividade no universo que criou. A nossa liberdade é relativa, nós temos liberdade para tomar decisões, para votarmos em quem quisermos. Mas a nossa vontade, ela é limitada, né, pela vontade de Deus. Por quem Deus é, pelos seus princípios, pela sua palavra, né? Então, de fato, nós temos um senso intuitivo de que a capacidade de exercer a vontade e tomar decisões, fazendo de modo relativamente livre, é uma das marcas mais importantes da semelhança divina na nossa existência. Mas a gente tem que entender que o nosso desejo, sabe, de exercer a vontade e de ficar livres das limitações, podem se revelar de maneiras pecaminosas. O que isso quer dizer? Deus nos deu vontade e liberdade relativa, né? Uma liberdade limitada. Por que limitada? Porque a nossa vontade deve ser a vontade de Deus. E aí, se a gente se rebela contra isso, e se a gente tem um desejo de exercer a nossa vontade, que estão fora desses parâmetros, né? Se a gente tem vontade de ficar livre dessas limitações que Deus nos impõe, né? Nos coloca, né? A gente pode se revelar essa vontade de forma pecaminosa. Então, as pessoas podem se tornar orgulhosas e passar a desejar uma espécie de liberdade que implique rebeldia contra a autoridade de Deus e recusa de acatar a vontade dele. Então, toda vez que nós tomamos decisões que vão contra a vontade de Deus, contra a autoridade de Deus, nós estamos sendo rebeldes. No entanto, se usamos a nossa vontade e a nossa liberdade para tomar decisões agradáveis a Deus, nós estamos refletindo o seu caráter e lhe rendendo glória. Toda vez que a gente toma decisões baseadas na vontade de Deus, nós estamos refletindo quem Deus é através da nossa vida. Nós estamos dando glória a Deus, rendendo glória a Deus através das nossas decisões. Quando os seres humanos se veem privados do direito de tomar decisões livres,
por maus governos ou por outras circunstâncias, suprime-se uma parte importante da sua semelhança divina. Ou seja, se Deus é um Deus que tem vontade e ele compartilha esse atributo dele conosco, nos dando vontade, mesmo que seja uma vontade limitada, mesmo que seja uma vontade relativa a quem ele se nós formos privados do direito de tomar decisões por maus governos ou por qualquer outra circunstância, nós estamos sendo suprimidos, impedidos, né, de manifestar essa semelhança divina. A gente estava conversando aqui antes da aula a respeito, né? Nós estamos em tempo de eleição e isso é um tema recorrente e que é difícil não citá-lo como exemplo. A gente precisa entender que um governo que quer tirar as nossas tomadas de decisões, né, livres, um governo que quer impedir que nós sejamos cidadãos livres, né, esse governo está nos privando de vivermos conforme a semelhança divina, de manifestarmos, né, os atributos de Deus na nossa vida. Eu escutei um pastor dizer uma vez que o comunismo, muitos cristãos terminam admirando o comunismo, né, pela proposta, pelo tudo que ele prega, mas ele disse uma coisa que realmente faz toda a diferença. Muitos se baseiam, né, nas passagens que diz que a igreja de Atos tudo era comum, eles partilhavam tudo que tinham, vendiam suas propriedades e tudo era comum entre eles. Só que a gente precisa entender que é um fato importante. Essa ideia, né, de comunismo, ela só é possível em pessoas, numa sociedade regenerada, numa sociedade onde as pessoas nasceram de novo, numa sociedade onde há uma transformação do caráter de acordo com o caráter de Cristo. Por isso que não é um regime, um sistema, né, que pode ser implantado hoje na nossa sociedade. Porque nós não fomos totalmente regenerados, né? Muitos nem nasceram de novo. Essa sociedade ideal, né, que as pessoas sonham e almejam, ela só será possível com o retorno de Jesus Cristo. Nós só viveremos numa sociedade perfeita e justa economicamente, socialmente, moralmente, né, quando Jesus for o rei de toda a terra. Nós, como cristãos, precisamos ter isso em nossa mente, que a solução para a nossa nação não são os governantes atuais. A solução para a nossa nação é ser rendida aos pés de Jesus, submeter-se ao seu governo. E quando ele voltar, todas as nações, né, serão governadas por ele. E não apenas isso, todos nós já teremos sido transformados, regenerados, com um novo corpo, com uma nova mente, né? Então, que não será mais corruptível. Então, a gente precisa entender que todas as nossas tomadas de decisões não podem partir do que achamos ideal para hoje, mas a gente tem que ter esperança no que está por vir, a esperança da glória. Mas que as nossas decisões livres são importantes sim hoje, para que nós não caiamos num governo tirano, num governo perverso, num governo que se levanta contra quem Deus é, né? Um governo que se levanta contra a sua palavra, contra os seus princípios éticos e morais. Nós não podemos, né, tomar decisões que vão contra isso. Então, a gente precisa entender que a nossa liberdade, né, ela é limitada pela vontade de Deus e pela palavra de Deus, pelo que as escrituras dizem. Porque nós somos cristãos, nós somos discípulos de Yeshua. E como tais, a palavra de Deus é a verdade absoluta para nós. A palavra de Deus é a verdade. Então, nós temos que crer e obedecer naquilo que ela diz. Por isso que é um tempo tão importante para a nossa nação. É como a gente só basta olhar ao redor para ver o que está acontecendo nas outras nações, né, que têm adotado esse sistema, né, comunista.
É só ver o que está acontecendo e não é bom, né? Então a gente precisa ter isso em mente. Eu não estou fazendo aqui apologia a candidatos, eu estou dizendo que, como cristãos, a nossa liberdade, a nossa vontade, né, a nossa liberdade de tomar decisões, ela é limitada por quem Deus é e pelo que a sua palavra diz, pela sua vontade. Então, para encerrar, embora Deus seja onipotente, todo-poderoso, e nós não tenhamos onipotência, Deus nos deu poder para gerar resultados. Ele nos deu poder físico e também de outros tipos. Poder mental, poder espiritual, poder de persuasão e ainda poder em diversas esferas de autoridade. Ele nos deu poder em diversas esferas de autoridade. Ele nos deu poder na família, na igreja, no governo civil e assim por diante. Como cristãos, nós precisamos nos posicionar e exercer o poder que Deus nos deu para fazer a vontade dele. Em todos esses campos, o uso do poder de maneiras que agradem a Deus e que sejam compatíveis com a sua vontade e a gente vai repetir aqui, que a maneira que agrada a Deus e que seja compatível com a sua vontade, né, é algo que lhe traz glória, por espelhar o próprio caráter divino. Nós podemos sim manifestar a glória de Deus nas nossas decisões, nas nossas vontades, né? Na nossa liberdade de escolha. Nós podemos trazer glória e espelhar através da nossa vida o caráter de Deus. Amém? E como a gente aplica isso na nossa vida? Primeiro, o poder de Deus deveria nos conduzir à adoração reverente. Nós nos curvamos diante do Todo-Poderoso numa atitude de reconhecimento pelo seu poder. Nós devemos ter uma atitude de adoração a Deus em reconhecimento pelo seu poder e força, pelo temor do seu nome, e devemos adorá-lo com santa admiração e reverência. Em 2 Reis 17:36 diz assim: mas temam o Senhor, que os tirou da terra do Egito com grande poder e com braço estendido. Prostrem-se diante dele e a ele ofereçam sacrifícios. Temam o Senhor, que os tirou da terra do Egito com grande poder. O Senhor nos tirou das trevas com grande poder. Essa terra do Egito, lá de Êxodo, eram as trevas a qual pertencíamos. Nós éramos escravos do pecado. E ele nos tirou desse lugar com grande poder e braço estendido. Qual é a nossa atitude diante disso? Prostrar-se diante dele e a ele oferecer sacrifícios. Sacrifícios de louvor. Sacrifícios que lhe tragam glória. Sacrifícios que o agradem. O agrade, né? Então, meus irmãos, a gente precisa ter isso muito bem esclarecido, que o Espírito Santo nos dê revelação, que o Espírito Santo nos guie a fazer a vontade dele. Nós precisamos nos lembrar de onde o Senhor nos tirou como nação, né? De onde o Senhor nos tirou, né? O Senhor, tudo isso que está acontecendo na nossa nação hoje é resposta de oração da igreja que clamava por ser livre da corrupção. E o Senhor tem nos tirado desse lugar. Então nós precisamos permanecer fiéis a Ele, continuar clamando a Ele, para que a nossa nação não volte para esse lugar, né? Para que nós tenhamos que nos lembrar, né, de como estávamos e de como estamos agora. E colocar os nossos olhos para onde o Senhor quer nos levar. De uma coisa eu sei, o Senhor quer fazer do Brasil um celeiro de missionários para as nações. O Senhor quer enviar daqui pessoas para todas as nações da terra para proclamar o seu nome, para glorificar a Ele. E precisamos de liberdade. Precisamos ter nossos direitos garantidos para isso, né? Então, que nós clamemos ao Senhor para que a vontade dEle, né, que é perfeita, é boa e agradável, né, se manifeste na nossa vida e na nossa nação. E
e que nós tenhamos uma atitude de adoradores. Devemos saber a quem adoramos, não a homens, não a governantes, mas ao Rei da Glória. O Todo-Poderoso é somente um. Somente Ele merece culto reverente. Devemos dizer a Ele constantemente: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Outra coisa é que nós devemos meditar no poder de Deus. Nós temos que gastar tempo meditando no seu poder, para que o glorifiquemos ainda mais e tenhamos um melhor senso de verdadeira adoração ao seu santo nome. Nós devemos meditar no poder de Deus, ver o que Ele fez na história, ver o que Ele está fazendo hoje, para que nós tenhamos mais clareza do seu poder e possamos glorificá-lo e prestar verdadeira adoração a quem Ele é. Outra coisa é que nós podemos confiar em Deus por causa do seu poder. O Deus das Escrituras é chamado de Todo-Poderoso, sendo inigualável. Ele é o poder por excelência. Portanto, nele podemos confiar, porque ele é todo-poderoso. Nele podemos confiar. E por último, nós devemos nos submeter ao poder de Deus e nos refugiar nele. Há momentos em que não podemos fazer mais nada a não ser ficar quietinho debaixo da poderosa mão de Deus. O melhor que podemos fazer diante do poder de Deus é nos humilharmos. Nós precisamos entender que o nosso Deus é o Todo-Poderoso. E num tempo como esse, precisamos nos humilharmos diante do seu poder e clamar a Ele, para que Ele manifeste o seu poder neste tempo. Quem somos nós diante do seu poder? A doutrina do poder de Deus é um golpe no nosso orgulho, por causa dessa nossa fraqueza. Deus é Deus. E a vontade dele é livre. E a única coisa que eu peço a ele é que a vontade dele neste tempo seja que nós continuemos como uma nação livre. Que nós possamos continuar adorando ao Senhor em qualquer lugar e proclamando o seu santo nome. Portanto, postemo-nos cabisbaixos e humildes na nossa condição de criaturas, com poderes finitos, delimitados pelo próprio poder soberano de Deus. Em vez de questioná-lo, refugiemo-nos no poder de Deus para a nossa própria felicidade e para a glória dele. Só Ele é nosso refúgio e a nossa fortaleza. Aleluia! Glória a Deus, que você seja abençoado com essa palavra e que todas as suas decisões sejam tomadas de acordo com a vontade de Deus. Amém?